Não. Não, todo mundo tenta boicotar, governo, tudo mais, cara. O boicote é geral. É uma coisa mundial mesmo, é que a gente não pode saber a verdadeira história. Depois, em 2019, essa pesquisa da São Paulo Bolívia 2019, aqui também em 2019, eu estou num ponto muito isolado do Brasil, estou na Amazônia aqui. Esse local é chamado de Stonehenge brasileiro, sítio arqueológico, olha só, do Solstício, que fica em Calçoene, próximo ao Oiapoque, no Amapá. E eles encontram um alinhamento com o solstício e tá bom. Os indígenas lá no Amapá estavam andando um dia e resolveram fazer um sítio um sítio megalítico em círculo, alinhado com o solstício. Quer dizer, eles sabiam, conheciam o conceito. E os caras não. Ah, tá bom. Foi esse o cenário que eu encontrei de pesquisa arqueológica em Calçoene. E é por isso que hoje eu tenho a maior tranquilidade de puxar a orelha dos arqueólogos, que eu sei o trabalho. Eu estudei. Você foi lá, né? Eu fui lá. Nesse lugar aqui, eu encontrei vergalhões que a arqueóloga deixou. Você acha, em 2019, a gente passou o detector de metal, pitava, pá, 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 pá. Falando, cara, o que tem aqui embaixo? Quando voltamos em 2022, era vergalhão que a arqueóloga tinha deixado. E tem uma plaquinha na entrada do sítio dizendo que é proibido depredar o sítio. É isso que fazem, tá? Mas qual foi a nossa grande descoberta no sítio de Calçoene? Essa pedra aqui, ó. Lá tem uma grande pedra, vai estar muito bem mostrado no livro. E tem um círculo onde passa a luz do sol, que nem nós vimos anteriormente. E bate numa pedra lá na frente. Só que quando você olha por esse buraco, você vê essa escultura de um animal. Isso não tinha sido registrado. Olha só, gente, a cabeça de um animal. Isso não tinha sido registrado por quem tinha ido lá. Então, é um registro que está muito bem explicado no Líbano, no livro, tá? Então, é muito importante. Tem um relógio solar também, que é essa pedra aqui atrás, ó. Olha só. Nós identificamos, e é fantástico, né? Foi feita uma pesquisa arqueológica aqui no local, importante até. Grandiosa. Eu estudei ela, toda a publicação dessa pesquisa, etc. Porque depois que nós vamos a campo, nós temos que fazer a pesquisa teórica. Uhum. Então, daí, nós vemos o que já foi estudado, os artigos científicos publicados e tudo mais, tá bom? Tudo o resultado O que vai você estar está no livro. trazendo é importante, né? Não é simplesmente anárquico o processo, né? Vamos sair por aí Não, desbravando tudo. Existe um material, uma não, caminhada que foi feita e que você pesquisa para se referenciar, né? Teve um cara lá que veio me xingar lá, ele falou, continue aí com esse seu hobby. Nossa, eu fiquei super ofendido, né, com ele. Daí o outro falou, o André, o que ele faz é turismo. Cara, fala o que você quiser. Foca no teu. Traz pra gente a sua pesquisa. Você que fala isso, traz pra gente a sua pesquisa. Pra gente avaliar na internet. E para quem sabe a gente aparecer no seu vídeo e também dar uma de hater ali no chat. Né? Ficar brincando, é o turista. Né? Isso aí. Então, gente, é claro que o trabalho é feito com metodologia. Isso vai estar tudo no livro. Não é assim, vamos sair por aí. Tipo turista japonês, né? Assim, com uma máquina fotografando tudo. Não. Não Ou é numa assim. coisa anárquica, louca, tipo, é tudo uma grande mentira, eu vou sair desbravando tudo. Não, existe uma Não, referência, uma pesquisa antes, nada, para não não, virar um trem do. não é, anárquico foi boa a palavra, exatamente. Aqui, ó, esse sítio nós descobrimos, tá? Daí teve a pandemia, em 2020 eu parei de fazer expedições, voltei em 2022, no Amapá também. E daí eu retornei em Calçoene, fui no Forte Estrela lá do Amapá, que também fiz uma pesquisa por lá, no Forte Estrela do Amapá, que está em Macapá. E o que nós fomos fazer lá em 2022? Tentar localizar
uma pirâmide na Amazônia. Através de um helicóptero, a gente pegou um helicóptero, andou por 60, 70 quilômetros na floresta densa, e fizemos vários registros, que são um livro, lá no canal também tem muita coisa falando disso, mas o maior resultado que nós tivemos nessa pesquisa foi termos encontrado um outro sítio igual aquele, em Calçoene também, tá bom? Então tá tudo registrado no livro. O que é essa foto do lado direito? É uma pedra. Não, a pessoa. Qual a referência aqui? Eu aqui deitado? É. Tá. Então, é uma das pedras que ruiu, né, do sítio. A gente vê o tamanho das pedras, olha só. Qual o tamanho das pedras? Legal. Parece uma pessoa morta, né? Pois é, eu tô aqui querendo pegar piadinha, mas meio sem jeito. Sou eu me fingindo de morto no sítio. Não, gente. Agora vamos lá. Aqui provavelmente é uma das coisas mais claras e mais incríveis que tem no Brasil, mas que os próprios mineiros escolheram desprezar, que é uma pedra que tem na cidade de Carmópolis de Minas, com as inscrições que eu identifiquei como etruscas na pedra. Bom, a história dessa pedra é muito interessante. Nos anos 80, o dono do sítio onde está a pedra percebeu que, por processo de erosão, essa pedra saiu do subsolo. Ela apareceu no pasto. E ele percebeu que a pedra tinha inscrições. No fim dos anos 90, alguém resolveu dar atenção. A irmã da pessoa que me hospedou, que era prefeita na época, para fazer essa expedição, que me alertou. Essa prefeita da época chamou a Universidade Federal de Minas Gerais para ver essas inscrições. Eles falaram para ela, com o teu testemunho, tá? Teu gravação dessa prefeita, falando que eles falaram para ela na época que era fenícia a inscrição. Que eles não tinham explicação para isso e nunca mais voltaram. Em 2010, eles fizeram uma plaquinha aí com o índio Pataxó e com a presença de pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, a inscrição é legítima, ok? Então, a Maria, moradora da cidade, Maria Carvalho, que tem uma fazenda na cidade, falou: André, acompanhe seu trabalho. E tem uma pedra aqui na cidade, estão falando que é fenícia. Quando eu olhei, Carol, porque eu estudo essas línguas antigas por causa do sumério, né? Quando eu olhei, eu pus a mão na cabeça e falei, como que dava para ver, assim, claramente que era ou fenício ou uma letra, ou um tipo de inscrição pós-fenícia, né? Porque o fenício, ele foi migrando pelo mar Mediterrâneo para diversas outras áreas. Aquele alfabeto virou o alfabeto grego, virou alfabetos na Itália, em outros lugares da Europa. E também o alfabeto hebraico, o alfabeto vem daí, do fenício. Então ele vai migrando de diversos lugares. E conforme ele ia chegando nos lugares, ele ia se mesclando com letras locais. E foi por isso que eu encontrei o etrusco aqui, não fenício. Porque tinha uma letra que eu não consegui identificar, que é esse 8 aqui. Como nós passamos o giz na pedra, nós temos lá no livro uma explicação melhor, tá? Mostrando melhor a pedra. Como você pode perceber, esse 8 aqui foi o que desvendou. Porque o 8 só existe no etrusco. Ó, você pode perceber ó, que o etrusco do lado é claramente... Olha aqui, ó. Não tem, assim, margem para discussão, gente. Ó, aqui, ó, ó, o T. Aqui o T. T, tá vendo? Aqui o 8 é o F, tá vendo? Nossa, que nível de detalhe, ó, que legal. Aqui, ó. Ah, foi uma pesquisa difícil, ó. O D, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui também me ajudou a desvendar, ó. Que só tem nesse alfabeto, que é ERS. Tá vendo? ERS. Um P ao contrário. Eu também não estava entendendo por que tá um P ao contrário, né? É uma letra ERS. Não tem margem para discussão.
Eles já identificaram como algo, colocaram uma placa, que essa inscrição é real, é legítima. E como os mineiros locais me receberam? Me trataram como um intruso, lá em Carmópolis de Minas. A dona do sítio, quando eu estava saindo, me falou que estavam vendendo a pedra para europeus que estavam indo lá ver a pedra, tá? No Brasil não é nada, mas os europeus estavam lá indo ver a pedra. Não só ver, é como levar, né? Uns caras aí de umas revistas de ufologia começaram a me xingar na internet, de Minas Gerais, falando que já tinham estado lá e que isso era indígena. Daí eu falei, quer saber? Eu já fiz o meu registro, não tem muito mais o que pesquisar aí. Eu já fiz todos os meus registros, ó, eu vou ó, puxar o carro. Então foi o que eu fiz. Tá lá E registrado no registrou no livro. livro. Registrei no livro, você precisa comprar para ter na tua biblioteca. E não fiz só isso, tá? Eu levei papel vegetal aqui. E se venderem a pedra, eu tenho registrado também, além das fotos, eu tenho registrado no papel vegetal. Cada uma dessas letras. Agora, André, como explicar etruscos no Brasil? Eu também não sei. Nós temos que rever a história, gente. E o pior, como vocês vão ver no Desculpa a livro, ignorância, André, mas por que é tão complexo pensar etruscos no Brasil? porque eles mal conhecem na Itália a cultura dos etruscos. Os etruscos, eles são pré-romanos. Eles fizeram construções maiores que as dos romanos até. Eles faziam imagens do deus Saturno, por exemplo. Eles foram os primeiros a prestar homenagem à deidade Saturno, por exemplo. Mas lá na Itália mesmo se conhece muito pouco sobre os etruscos. Tá? Muito se perdeu, que nem a história dos fenícios. Eu levei uma estudiosa dos fenícios no canal, ela disse que eles estão tentando proibir fenícios na Fenícia, lá no Líbano. É sério, eles não estão querendo falar mais dos fenícios no Líbano. Então eles estão apagando a história de novo, pessoal. Por isso que o livro é importante, tá? E aqui eu abro um parêntese. Os fenícios são um povo muito, muito, muito estratégico para entender a origem da história da humanidade, considerando o viés da pesquisa de Ratanabá. Tem uma live sensacional com o Elton Marques sobre a história dos fenícios aqui no Brasil. E essas conexões são muito interessantes. Aí você vai ver por que eles vão matando, entre aspas, a história dos povos antigos, né? Vão tentando enterrar os últimos registros que poderiam permitir juntar um lé concreto na informação, né? Sim, sim. Agora eles vão ter que correr atrás para dizer que isso aqui não é etrusco. Ó, eu estou mostrando na tela. Peguei esse alfabeto aqui naquele programa de imagens do Photoshop, ó. Tá aqui, ó. Alfabeto etrusco, é esse. Agora, como você vai dizer que não é a mesma escrita? Tá de brincadeira, né? Então, eles vão dizer, eu acho que no fim eles vão dizer que é falsificação, só que eles têm um problema aí. Se era falsificação, por que aceitaram lá atrás? E pior, se é falsificação, por que estava soterrado? E Se é apareceu. falsificação, por que o europeu quer levar embora? Ah, daí. Né? E era norueguês, tá? Norueguês. Daí você lembra lá que o rei da Noruega tá sempre na Amazônia. Exatamente. Ótima Vamos lá. lembrança. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Pesquisa de campo não é fácil, cara. A gente passa. Eu passei. Essa pesquisa aqui foi uma das maiores decepções. Que eu achei que ia ser recebido de uma forma, foi recebido de outra. E não foi pela universidade, não, viu, gente? Foi por ufólogo. Foi pela pessoa dona do sítio, que achou que eu tava querendo roubar coisas do sítio. Ó, sério. Falo mesmo. Não tem papo. Eu falo. É porque assim, eu faço minhas coisas de uma forma muito clara. A não ser que a pessoa me diga um segredo, que nem quando a pessoa diz o segredo, Ana, não, eu protejo a fonte na revista. Né? Nem eu contei o segredo do dia lá no canal sobre o intraterreno de fonte. Né? Então eu protejo a fonte. Mas assim, quando tem uma história dessa expedição, eu conto mesmo, vai estar no livro. O comportamento de vocês vai estar registrado. Para que não me perguntem depois. André, por que você não continuou essa pesquisa? Porque essa é propriedade privada. É isso aí. Vamos lá.
Bom, isso aqui é uma ruína soterrada até o topo, como vocês podem ver na imagem. Somente nessa imagem aqui de baixo, você vê que ela tem uma entrada por portal. Olha o nível de soterramento. Para você ter uma ideia, no topo aqui dessa ruína, tem uma plantação de cana, segue assim, ó, por cima disso aqui. Nossa. Para você ter o quanto que está soterrado. Só que, gente, não tem registro de nada disso aqui. Isso aqui apareceu faz uns 10 anos. Ninguém sabe do que se trata. E eu fiz uma pesquisa histórica que está toda no livro, está no meu canal, eu passei no meu canal também, né? Sobre isso aqui. A construção é extremamente anômala, tá, cara? E onde que isso está soterrado? No interior de São Paulo. Como que eu poderia imaginar na minha vida que uma área tão explorada pela agricultura tivesse uma construção completamente soterrada? Para vocês verem o nível de soterramento da arqueologia aqui no Brasil, desse mud flood que aconteceu no Brasil. Gente, olha os tijolinhos perfeitamente colocados, encaixados. Que incrível. Assim, tem coisas incríveis nessa ruína aqui. E nós registramos o sítio arqueológico. Inclusive, a minha pesquisa histórica que está no livro, Carol, está no registro do sítio arqueológico no IFAM. A minha pesquisa histórica do local, tá bom? Olha aqui. Para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá vendo essas três estruturas aqui, Carol? Uhum. Essa que eu estou mostrando com o mouse está lá. Eles chamam de toca do morcego. Olha, tá vendo esse arco aqui, ó? É um arco pleno romano. Tá vendo aqui? Se você... Vamos comparar. Com o que você acha que é mais parecido? Com esse ou com esse? Com esse aqui ou com esse aqui? Com qual é mais né? parecido? Com esse que tá o mouse agora? Uhum. Então vamos lá. Obrigado. Esse aqui está no Brasil, na Amazônia. Não. Éfeso, Turquia. Esse aqui sim. Isso aqui está em Éfeso, Turquia. Isso aqui é um arco brasileiro. Parece? Parece com o turco, né? Uhum, exatamente. Parece. Olha só. Impressionante, não? Agora, olha isso aqui. Esse lugar é muito incrível. Olha isso aqui. É o muro de entrada, lembra? Ele é feito por cantaria, tá vendo? Que é uma pedra, são pedras sem argamassa no meio. Isso aqui é um muro inca. E esse é o muro que está lá. Eu sei quantos 1000 quilômetros de distância, sem nenhuma conexão. E aí? E o registro E as ali. pessoas estão passando por lá, os ciclistas estão fazendo plantação, ninguém... Tem até uma linha de trem passando por cima. O dono da fazenda, olha a pesquisa que eu fiz, o dono da fazenda não conhecia essa estrutura. O dono da fazenda. Ó, para não me chamar de mentiroso, eu tenho o áudio da entrevista que eu fiz. O dono da fazenda que me atendeu. Ele não sabia dessas estruturas dentro da terra dele. Porque elas provavelmente vieram à tona há pouco tempo. Sim. Ele até falou, não, quando eu era criança eu brincava por ali, mas eu não lembro de nenhuma ruína. Incrível, né, gente? Para vocês terem noção do que tem de coisa enterrada. Agora imagina, se a gente encontra isso em São Paulo, em Cordeirópolis, próximo a Limeira, o que há de se encontrar na Amazônia, Carol, enterrado? Pois é. Pois é. O que pode estar debaixo ali daquelas quadras que ficaram famosas
e foram motivo de muita discussão na internet? E sabe o que me dá um pouquinho de nojo? Desculpa falar. É que eu achei vários. Eu fiz pesquisas para ver se algum arqueólogo tinha encontrado isso, né? Daí eu encontrei alguns sites de arqueologia que foram contratados pela prefeitura. Algumas empresas de arqueologia foram contratadas pela prefeitura para encontrar sítios arqueológicos em Corderópolis. Fizeram contrato com as prefeituras. Isso está na matéria do livro, está no capítulo. Eles fizeram contrato com as prefeituras. E adivinha? Eles não sabiam da existência desse lugar. Eles colocam que eles fizeram, como é que era? Caminhadas controladas. Eu não sei, eles deram uns nomes. Eles. Um A nome gente bonito até. que não quer dizer nada, né? É. Um Rolando Lero, sabe? Sim. E eles não sabiam dessa estrutura. Fizeram caminhadas orquestradas, organizadas, fizeram um buraco de 1 metro, não encontraram nada, nenhum sítio, e foi esse o resultado que eles entregaram para a prefeitura. Vamos para frente. Não dá para pensar que é só uma coincidência ou um descuidado, sabe? Me parece tudo muito bem arquitetado. Você sabe que aqui na nossa audiência tem bastante pesquisador independente, né? Alguns colegas do Rio de Janeiro, como a Vládia, falam assim: olha, a gente encontra estruturas semelhantes aqui no Rio, eu pesquiso sobre isso, eu olho sobre isso, e ninguém valoriza. A Vládia, inclusive, é uma associada de Dáquila, mas assim, muita gente está fazendo esses trabalhos de forma solitária. E que quando vem a tua pesquisa e verão depois no seu livro, vão falar assim, cara, eu não estava doido. Eu não estava doido por me perguntar. Eu só peço assim, um pouco de cuidado, Carol, quem diz que tem estruturas iguais, porque assim... Semelhantes, me expressei mal. Não, até o respeito ao trabalho da Vlad, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que nós não conseguimos ver, semelhanças ou disparidades, tá? E por isso que para estudar essas construções, eu chamei a arquiteta Carla para mostrar, para me ensinar a ver as diferenças entre as construções. Eu percebo, e quando eu mostro nas lives, as pessoas às vezes não percebem a diferença entre as construções. E é uma coisa que você aprende a ver com o tempo. E precisa aprender a ver. É como uma obra de arte, sabe? Você precisa ver as diferenças. Porque nós pesquisamos no Brasil inteiro se tinha alguma construção parecida com essa que eu mostrei, não tinha nada parecido. Com os detalhes que estão na construção, assim como não tem nada parecido com o que eu vou mostrar agora, que é o Forte Príncipe da Beira, super conhecido do Dáquila. Mas o que eu vou mostrar na tela, eu acho que é algo de interesse de todos aqui. Todo mundo sabe do Dáquila, Forte Príncipe da Beira, do túnel, que é impressionante, dos artefatos que o Urandir encontrou lá, e etc. Isso é muito importante. Mas vamos para uma coisa, assim, bem interessante. Olha aqui. Que nós catalogamos lá no Forte Príncipe da Beira. Essa aí é uma foto do forte, de um pedaço do forte. Do pedaço do forte. Esse é o portal de entrada, certo? Olha a cor da pedra. Trabalho de cantaria. E nós vemos aqui uma argamassa muito evidente, não é verdade? Muito evidente. E é interessante que essa argamassa evidente, nós vemos nas fotos que foram tiradas em 1911 do Forte Príncipe da Beira, quando ele foi redescoberto. Redescoberto. E tinha essa argamassa aí no portal. E essa pedra vermelha. Agora, vamos olhar o muro lateral aqui. Pedra cinza. Sem argamassa. É o mesmo método de construção? É o mesmo material de construção? Se eu tivesse feito de argamassa, eu ia ficar com vergonha olhando para esse aí. Não. Então, isso aqui é um fato que nós conseguimos fotografar. Isso é fato. Não é a mesma construção. Aquela construção que eles dizem que foi feita no fim do século XVIII pelos portugueses foi esse portal aqui. Para tomar conta desse lugar, eles colocaram esse portal com o nome do rei.
e aquelas construções coloniais que tem dentro do forte, que são feitas com pedra canga. Essa pedra avermelhada aqui é a pedra canga. Essa pedra da esquerda é outra pedra. Então já vemos essa disparidade que eu queria trazer na live para vocês. Vai estar muito bem melhor explicado no livro, tá?